Brasil, o transporte público acontece na maior parte das vezes por meio de ônibus, trem, metrô e muitas regiões populosas. Elas sofrem problemas de urbanização e apesar de ser considerado uma das soluções para melhorarem o trânsito, encontra-se em a maior parte do país em mau estado de planejamento e investimento, causando transtornos à população local, como a superlotação e a impossibilidade de locomoção. Um pouco de história sobre o transporte público. O primeiro serviço de transporte público surgiu no mundo e foi criado pelo matemático francês Blaise Pascal. Desde 1617, já havia o serviço de carros de aluguel sob autorização do rei Luís XIV. Pascal lançou o serviço de carroças que oferecia um percurso de 5 ligações urbanas em Paris, a partir de 1662. O primeiro serviço de transporte de ônibus no Brasil foi implantado em 1908, ligando a Praça de Mauá ao Passeio Público. No Rio de Janeiro, um dos primeiros empresários do setor do nosso país, Octávio da Rocha Miranda, utilizou carrocerias como motores alemães. A primeira empresa de transporte do país, formada a partir de uma associação entre Rocha Miranda e Octávio Mendes, fundaram a Autoavenida, que durou até 1917. Bom, assim, o que eu acho do transporte público, eu não tenho muitas palavras assim para poder me expressar, mas pelo o que eu vejo, eu acho que tem algumas coisas assim que precisam ser mudadas. A questão da passagem, eu acho assim que para os alunos deveria ser gratuita, embora que hoje em dia, como a gente vê, né, em matéria de universidade, faculdade e outras coisas assim, outros cursos técnicos, a gente vê uma quantidade muito assim de alunos e outras pessoas que querem se especializar e crescer na vida. Então a quantidade de estudantes para pegar transporte público é muito alta. Então eu acho que o governo deveria assim viabilizar isso e transformar isso numa forma gratuita, como se fosse uma parceria com as escolas, sendo escolas privadas ou escolas públicas. Essa sim é a minha opinião em relação aos estudantes e aos trabalhadores. Assim, como está crescendo a cada vez mais, assim, como é que eu posso dizer, o consumo de bem e de encher a carteira, eu acho que isso também não deveria ser incluído no salário, e sim uma coisa mais da empresa. As empresas mesmo fornecer, porque embora muitas empresas, embora sejam grandes, estão fornecendo esse tipo de sistema, algumas empresas estão pequenas e ainda não fornecem esse sistema, senão eles fornecem a passagem ali como dinheiro vivo. Então eu acho que todas as empresas deveriam adotar esse sistema e a metropolitana deveria simplesmente cadastrar tudo. O transporte público, não só em Recife, mas também como em todos os estados no Brasil, depende do contexto, da sua forma de vista, de como a gente vai enxergar o transporte público hoje em dia, porque nós sabemos, não só eu, como todo mundo, já está uma questão no Brasil todo, nós sabemos que o transporte público é, digamos que o transporte de 70% da população. Nós vemos o descaso que é. Se você entra no ônibus, você tem a opção de ser esmagado, você tem a chance de sair de lá sem a roupa, todo pisoteado, para você ver a carência que está o transporte público. Começa, você vai na parada, onde o ônibus está lotado, você entra no ônibus lotado, você sai, para você ver que não tem uma boa escolha. Por mais que eles tentem desviar, mas se não aumentar a frota, o transporte público vai continuar essa calamidade. Entrando governador, saindo governador, vai ser a mesma coisa. Quem tomar conta do transporte público tem que saber ter uma solução prática para descongestionar esse transporte que praticamente todo mundo usa.
mesmo que tem carro, deu problema no carro, vai usar o transporte público e a situação é realmente lastimável. Público. Bom, eu estou em Recife, né, Pernambuco. Acho o transporte daqui que precisava melhorar muito, principalmente começando pelos motoristas. Não tem respeito mais, nem as pessoas de idade, nem gestantes, né, porque eu estou gestante. E também, eles devem andar na via local, eles andam na pista do meio ou na lateral de lá. Isso já é um desrespeito, porque ele corta muitos passageiros. Eu acho isso que deveriam ver, ter uma fiscalização e ver isso. E anda como desinvestado, como se estivesse carregando um carro de boi. De boi tem mais educação do que os próprios motoristas que estão fazendo isso, dirigindo. Então eu acho que as empresas de ônibus deveriam olhar muito isso aí, entendeu? Que isso é um cidadão, né? O que você acha do transporte público? Em Recife, né? Péssimo. De péssima qualidade, tudo de ruim. Na verdade eu evito usar, mas quando eu tenho que usar, para mim é um sofrimento. Né? Não acho. Na verdade acho que é até desumano o transporte público aqui na região metropolitana do Recife, comparado com outros sistemas que existem no próprio país, como o sistema de transporte do Sul, por exemplo. Curitiba para mim é um exemplo. Quando a gente leva para a escala mundial, você vê que o transtorno é muito maior. Né? Eu chego a me sentir um indiano pendurado naqueles trens super velhos que você pensa que a pessoa vai cair a qualquer momento, principalmente linhas ligadas ao SEI, onde em alguns horários é muito até constrangedor você andar. Mas existem outros problemas que estão relacionados com isso, né? As vias públicas não são boas, não temos boas estradas, então assim, a gente já não tem um trânsito muito bom, já não tem um sistema de transporte público muito legal, com um ônibus confortável, e a gente ainda tem pista em péssima conservação e também a falta delas. Né? A quantidade de carro que a gente tem em Recife hoje, a nossa cidade não suporta, o que acaba tornando o nosso trânsito esse caos, que juntando com o péssimo transporte público que a gente tem, vira quase uma coisa Armagedon, fim do mundo, né? Mas, inclusive, recentemente eu descobri que os ônibus que nós andamos, na verdade é um caminhão adaptado, né? É um chassi de caminhão transformado em ônibus, ou seja, não é um tipo de transporte que foi projetado para transportar seres humanos, e sim carga. Então, na verdade, a gente é transportado como carga. Né? Acho que tem muita coisa a ser feita, acho que a gente tem que pensar em um novo modelo de transporte público na região metropolitana. Eu acho que uma grande saída, que foi a grande saída de grandes cidades no mundo inteiro, foi o transporte público através de VLT e de trem. Eu sei que é um investimento muito alto, mas que a longo prazo tem um efeito muito melhor na mobilidade urbana dentro de grandes centros. Meio de transporte público, essa é uma questão um tanto relativa, um tanto deturpada. Se é um meio de transporte público, logo, ele é isento de tarifas adicionais. Se ele é um bem público, então ele seria pago com os nossos impostos. Só que, se nós pagamos algo além dos nossos impostos, logo se vê que não é um meio de transporte público. Ele pode-se dizer que é um meio de transporte privado, que é pago com o uso do público, com o uso da massa. A questão do transporte público aqui em Recife ainda é um ponto deixa muito a desejar, né? Comparando com outros estados do sul, como o Paraná, né? A cidade de Curitiba, que já tem uma qualidade melhor em atendimento ao povo, né? À população. Em Recife, mesmo com a quantidade, né, de transporte existente, né? Atendendo muitos bairros aqui de Recife, mas em termos de quantidade ainda não é suficiente. Então o que acontece? Enquanto a qualidade é ruim, né, porque são ônibus superlotados, principalmente nos horários que mais necessitam, né,
na hora da saída e entrada dos alunos nas escolas, por exemplo, né? Na saída dos trabalhadores para as suas casas, na vinda para o trabalho. Então é um absurdo. É um ônibus superlotados mesmo, com muitas reportagens também já mostram isso. Então a ideia seria, em consequência disso, o que acontece? Muitos carros vão às ruas, porque quem tem um poder aquisitivo melhor de ter o seu transporte, o seu carro, então não vai se submeter a entrar num ônibus daquele, né? Se apertando, feito sardinha em lata, como popularmente se diz. Então, a ideia de uma melhoria seria melhorar a qualidade do transporte, né? Em termos de quantidade, em termos também de eficiência no serviço, no tratamento desse serviço, né? Pelos motoristas, pelos cobradores, que a gente não pode generalizar, mas eles também deixam muito a desejar. Eles não sabem a quem serve também, muitas vezes, né? Então, tratam o usuário, o cliente, como se diz na empresa, às vezes com muita falta de respeito, né? Com os idosos, falta de respeito com aquelas pessoas portadores de necessidades especiais, não é? O próprio usuário também não sabe respeitar os direitos do outro, então é meio complicado, não é? Precisa de mais esclarecimentos, a gente necessita também de conscientização, não é? De que isso precisa melhorar muito. O ideal seria que as pessoas pudessem deixar seus carros em casa, porque aí ia melhorar o trânsito, mas ainda não é possível, ninguém vai deixar o seu conforto no momento para entrar, né, nessa situação. Mas enquanto a gente não tiver consciência de que a melhoria do transporte público passa também Eu acredito também que enquanto a população não tiver consciência disso, enquanto a classe média não buscar isso, né, esse transporte não vai melhorar, né, porque ainda não sentiram essa necessidade. Estão começando a sentir porque estão tirando seus carros das suas garagens e o trânsito não anda. O trânsito é emperrado, o trânsito é intransitivo andar em Recife ultimamente. Transporte público é um serviço prestado pelo Estado, né, para a sociedade, e o que a gente percebe é que, infelizmente, aqui no nosso estado o serviço ele não é tão bom assim, né? Então, se você perceber isso, nos países pobres, nos países em desenvolvimento, esse serviço ainda é precário, o que inviabiliza ainda muitas pessoas usarem o serviço, né? As pessoas elas acabam usando o transporte individual, como seus carros, quando na verdade poderia, se tivesse um serviço de qualidade, usar o serviço público. Isso seria importante para desafogar o trânsito. Eles pensam muito, o que percebe é que o Estado pensa muito em melhorar o serviço de algumas formas, tipo melhorando a rodovia, tornando a passagem mais barato, mas que na verdade o que a gente tem que fazer é colocar um serviço de qualidade que consiga dar suporte à quantidade de gente. O transporte nunca evolui, cresce em qualidade como tem crescido a população. Então a população cresce, o serviço, embora com pequenas melhoras insignificantes, ela não consegue suportar esse crescimento. Então o que a gente percebe são ônibus superlotados, um metrô superlotado, um trânsito extremamente caótico pela grande quantidade de carro. Então o Estado agora, embora com a previsão da Copa do Mundo esteja fazendo alguns serviços aí de melhoria, mas o que a gente percebe é que essa melhoria deve ser mais ampliada, né? Não só para um tipo, né? Como por exemplo os ônibus, mas deviam pensar na ideia de viabilizar, por exemplo, mais metrô ou o acesso do metrô a mais lugares. O governo particularmente está trabalhando com transporte fluvial agora, então tem feito uma melhoria no Rio Capibaribe para criar o transporte com balsas, que eu acho que vai ajudar a desafogar o trânsito. Mas eu acho que quanto melhor o serviço, a gente vai desenvolver, né, na cabeça da população uma ideologia de voltar a usar o transporte público. E assim as pessoas poderem deixar os seus carros em casa e começar a usar um transporte de qualidade. A melhor opção, né? A sociedade mais justa e melhor. Para terminar o documentário, não é de hoje que os responsáveis pelos transportes públicos nas cidades brasileiras têm deixado o que é principal na razão da existência de tal serviço: a população.
Os aumentos praticados ano a ano em todo o país são um grande problema para nós, trabalhadores, que vemos o salário diminuir em frente aos aumentos de tudo que nos é essencial, como transporte, alimentação e cultura.